de gravar enormes textos, gravar realmente um enorme conteúdo e passavam de pais para filhos. Mas só que com o passar do tempo, o pecado foi aumentando na terra e o ser humano foi se degenerando, e a tendência do ser humano era cada vez esquecer mais das coisas enviadas pelo céu. E dentro desse contexto surge um homem chamado Moisés. Moisés significa salvo das águas, porque o nome Moisés é um nome que foi dado pelos egípcios, porque ele foi criado na casa do rei Faraó. E Moisés, por incrível que pareça, irmãos, com a idade de 40 anos, ele fugiu do Egito, porque ele estava sendo perseguido pelo Faraó, Tartimés I. E ele fugiu de lá. E ele foi para uma terra chamada de Midian, ou seja, o país de Midian. E lá ele começou então a pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. E Moisés passou então 40 anos pastoreando as ovelhas. Ele se tornou um pastor de ovelhas, melhor dizendo assim. Muito bem, um certo dia Moisés estava lá no Monte Horebe, e de repente, quando ele se aproxima do Monte Horebe, ele encontra uma sarça ardente, onde o fogo queimava e a sarça não se consumia. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está pisando é lugar santo. Interessante, irmãos, que nesse momento Moisés agora já estava com a idade de 80 anos. E Deus chamou Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito, da casa da escravidão, das mãos de Faraó. E Moisés, ele foi realmente um privilegiado na presença de Deus. Ele foi chamado por Deus, ele achou graça diante dos olhos de Deus para ser um legislador, um libertador, como se fosse um tipo de Cristo, para poder realmente salvar o povo daquele cativeiro que jazia em torno de 430 anos debaixo das mãos pesadas do rei Faraó. Irmãos, interessante que quando a gente começa a ler as Escrituras Sagradas, a gente começa a descobrir verdades que a gente está com a Bíblia na mão 20, 30, 40, 50 anos, e é verdades que a gente não sabia ainda, ok? Então é muito bom a gente estudar a Bíblia de formas diferentes para que a gente possa realmente conhecer melhor a nossa Bíblia, a palavra de Deus, amém? Amém. Então, irmãos, é interessante que a Bíblia, ela foi escrita em alguns períodos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem duas etapas na vida de Moisés. A primeira etapa foi quando Moisés escreveu os dois primeiros livros, o livro da genealogia e o livro de Jó. O livro da genealogia é o livro de Gênesis, que narra a história da criação, que tem 50 capítulos. E o livro de Jó, que contém em torno de 42 capítulos. Então essa é a primeira etapa da vida de Moisés. A segunda etapa são os seus outros 4 livros que ele escreveu. Por exemplo, ele escreveu o livro de Êxodo, que narra a saída do povo hebreu da terra do Egito. Êxodo significa saída, libertação. Então o livro de Êxodo contém 40 capítulos. Depois, em seguida, ele escreveu o livro de Levítico, que contém 26 capítulos. E depois ele escreveu o livro de Números, que tem 36 capítulos. E por último, ele escreveu o livro de Deuteronômio, que contém 33 capítulos. E para quem não sabe, ele escreveu o livro de Salmo, o Salmo 90. Está lá no livro dos Salmos, o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Então Moisés escreveu 5 livros que faz parte do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o livro de Jó. Aí você, nossa, mas o livro de Jó está lá na frente. É porque não existe uma ordem cronológica nos livros da Bíblia, entendeu? Depois você vai me entender o porquê. Você diz, nossa, eu não sabia. Além disso, eu também não sabia. E o livro de Salmo, que tem o capítulo 90. Então, sabe quantos capítulos Moisés escreveu ao todo? Ele escreveu 6 livros, porque tem o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, o livro de Jó, que faz 6, e ainda
aí só você vai encontrar em torno de 228 capítulos que Moisés escreveu. E com mais um que é o Salmo 90, 229 capítulos que Moisés escreveu. Em toda a Bíblia não houve um escritor bíblico maior do que Moisés. Amém? Amém. Ok, irmãos? Então vamos voltar mais um pouco para que a gente possa realmente conhecer melhor a palavra de Deus. Quem é de vocês que quer conhecer melhor a Bíblia? Amém. A sua Bíblia? Amém. Amém? Ok, então hoje é o dia de você conhecer melhor a palavra de Deus nessa noite. Muito bem. A Bíblia, ela também foi escrita em alguns períodos. Ela primeiro foi escrita no período neo-egípcio, que foi profetas que viveram no tempo do Império Egípcio. A Bíblia foi escrita em outro período assírio. Então já não era mais Egito que governava o mundo da época, então era o Império Assírio. Então no Império Assírio, uma grande parte dos profetas viveram dentro desse contexto. Então o outro período foi o período da Caldeia, ou seja, o período em que Babilônia realmente governava o mundo da época, do ano 606 até o ano 538. Então um período neo-babilônico. Nesse período foi escrito alguns livros da Bíblia, como por exemplo o livro de Daniel, que viveu dentro desse período. Então outro período foi o período Medo-Persa, que foi o período que veio pós o período da Babilônia. Agora teve um período que não foi escrito livros da Bíblia, que foi o período greco, ou seja, da Grécia, que foi dos anos 368 até os anos 168. Nesse período não houve profeta, sabe por quê? Porque esse período foi conhecido como o período da idade do silêncio. Deus não usou nenhum profeta para escrever nenhum livro da Bíblia, irmãos. Ok? Muito bem. Agora, o período chamado período romano, que foi do Império Romano dos anos 168 a 476 depois de Cristo, nesse período só foi escrito livros depois de Jesus, que foi do ano 35 ao ano 100, que começa de Mateus e vai até o ano vai até o livro de Apocalipse. Ok? Grande parte do período romântico não foi escrito livros do cano sagrado, das escrituras sagradas, que faz parte aqui, desta Bíblia aqui, ok? Então, vamos conhecer melhor a nossa Bíblia? Amém? Amém. Ok, muito bem. A Bíblia contém 66 livros e está dividida em duas grandes partes, chamadas o Velho e o Novo Testamento. Então vamos lá. O Velho Testamento começa no livro de Gênesis, e aí eu quero que você realmente grave isso na sua mente, porque vai chegar o tempo em que as pessoas vão ter sede de ouvir a palavra de Deus e você não vai ter mais acesso à Bíblia. Tem pessoas que vão ter acesso, sede de ouvir a palavra de Deus, e vai chegar o momento em que não se ensinarão mais o seu próximo, porque Deus já gravou na mente do seu povo as suas leis. Então hoje é tempo de você ter a Bíblia na mente, a Bíblia na mão e a Bíblia dentro do seu coração. Amém. Ok? Então, a Bíblia começa assim, primeiro livro, o livro de Gênesis. Segundo livro, o livro de Êxodo. Terceiro livro, o livro de Levítico. Quarto livro, aí vem o livro de Números, Deuteronômio. Aí vem o livro de Josué. Aí vem o livro de Ruth, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí vem Esdras, Neemias e o livro de Esther. Aí em seguida vem os livros poéticos, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. São 5 também. Aí em seguida vem os livros proféticos, aqueles que você lê e você não entende como se lê grande parte deles. Os livros proféticos começam no livro de Isaías e vai até o livro de Malaquias. Agora interessante, irmãos, que o livro de Malaquias, por exemplo, o livro de Zacarias, que é um livro que antecede o livro de Malaquias, ele não foi digamos assim, ele não foi não está enquadrado entre os dois últimos livros escritos do cano do Velho Testamento. Depois eu vou dizer para você por quê. Sabe por quê? Porque o livro de Zacarias, ele faz parte dos anos 530, 525 antes de Cristo.
e o livro de Malaquias por volta dos anos 400 e alguma coisa antes de Cristo. Então eles estão bem distantes um do outro, ok? Então vamos lá, livro de Isaías, livro de Jeremias, livro de Lamentações, livro de Ezequiel e livro do profeta Jeremias, ou seja, Jeremias e Ezequiel, melhor dizendo assim. Então, em seguida, nós temos o livro de Oséias, aí depois nós temos o livro de Oséias, Daniel, Oséias, Jonas, Amós, Joel, Amós, Obadias, Sofonias, Miqueias, Naum, Ageu e livro de Zacarias e o livro de Malaquias, ok? Eu não sei, pode ser que eu esqueci alguma aí, né? Abacuque e Sofonias. Abacuque e Sofonias, porque na hora estamos branco assim, ok? Muito bem, então nós temos aí os 39 livros do Velho Testamento que foi escrito antes de Jesus vir ao mundo. E esses livros foram escritos numa linguagem chamada hebraica, que era a língua do povo judeu, e a língua aramaica, que foi a língua do povo judeu quando vieram da Babilônia, porque eles já voltaram falando o aramaico, a língua dos caldeus, ok? E aí nós temos aí o cano sagrado das Escrituras Sagradas, que foi fechado por volta do 4º século antes de Jesus aparecer. Então, do 4º século até o ano 0, houve então um período de silêncio chamado 400 anos, porque nesse período Deus não usou nenhum profeta para escrever nenhum livro das Escrituras Sagradas. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, por volta dos anos 200 ao ano 100, foi escrito alguns livros, chamados livros apócrifos. Quer dizer, apócrifos, que vem do grego, quer dizer, aquilo que não foi encontrado. Porque quando os judeus fecharam o cano das Escrituras Sagradas do Velho Testamento, entendeu? Então eles não encontraram depois livros apócrifos dentro do cano sagrado das Escrituras Sagradas. E o que difere a nossa Bíblia da Bíblia católica é só esses 7 livros aí, porque esses 7 livros aí foi acrescentado pela Igreja Católica Romana, entendeu? Em torno do 4º século depois de Cristo. Por esse motivo, a Bíblia Católica Romana contém em torno de 73 livros, porque acrescentaram os livros apócrifos das Escrituras Sagradas. A nossa Bíblia não tem esses livros, sabe por quê? Porque a mensagem contida nesses livros apócrifos são mensagens que contradizem os outros 66 livros contidos na Palavra de Deus. Por esse motivo, os judeus não consideraram realmente dignos de inspiração dos altos céus. Ok. Vamos conhecer a nossa Bíblia? Amém. Amém? Muito bem. A segunda parte da nossa Bíblia é o Novo Testamento, que contém em torno de 27 livros. Que começa no livro de Mateus, que tem 28 capítulos. O livro de Marcos contém 16 capítulos. O livro de João contém 21 capítulos. O livro de Lucas contém 24 capítulos. Esses livros são os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que trata do nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesses livros contém as parábolas, que são mensagens figurativas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o seu povo. Em seguida, nós temos o livro de Atos, que é um livro histórico que conta realmente a história da igreja cristã, da primeira igreja, da igreja apostólica, da igreja dos milagres, entendeu? Esse livro poderia ter sido chamado livro Atos do Espírito Santo, mas botaram Atos dos Apóstolos. Em seguida vem as epístolas de Paulo, que contém em torno de 14 epístolas, que começam no livro de Romanos e vai até o livro de Hebreus. Veja bem, o apóstolo Paulo começou a escrever a primeira epístola aos Romanos, que contém 16 capítulos. Segunda epístola, ele foi escrever o 1 Coríntios capítulo, que contém 16 capítulos. 2 Coríntios contém 13 capítulos. Gálatas contém 6 capítulos. Efésios 6 capítulos. Filipenses 4 capítulos. Colossenses 4 capítulos. 1 Tessalonicenses 5 capítulos. 2 Tessalonicenses 3 capítulos. Aí vem o livro de 1 Timóteo, que tem 6 capítulos. 2 Timóteo, que tem 3 capítulos. Aí vem Tito, 3 capítulos, Filemão, 3 capítulos e Hebreus, 13 capítulos. O apóstolo Paulo escreveu 14 epístolas. Foi o segundo maior escritor bíblico da Bíblia Sagrada. O primeiro maior escritor bíblico foi Moisés, que escreveu em torno de 229 capítulos. E o segundo foi
Paulo que escreveu 100 capítulos. Ele escreveu 100 capítulos, irmão. Amém? Amém. O mais interessante é que tem um escritor bíblico que escreveu só um livro da Bíblia que escreveu mais que Paulo. Quem foi ele? Alguém sabe? Foi Davi. Porque Davi